Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituiremos o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre André, povo de Deus, e parabéns por essa experiência missionária, essa experiência tão rica para a nossa fé, para a nossa vida. Inclusive, gosto demais de fazer essa experiência de sair em romaria. É bom demais, não é, povo de Deus? A gente reunir com os paroquianos, paroquianas, e a gente viajar, fazer romaria, conhecer outras realidades. Isso faz um bem imenso à nossa vida e para nós padres, ao nosso ministério, né, padre? Como é bom. Raramente, aqui também na nossa paróquia, fazemos isso. Não dá para fazer sempre, porque a missão do padre ela é desafiadora e aí a gente não consegue fazer sempre. Seria bom. Alguns conseguem pela sua realidade missionária, mas para a gente que enfrenta os desafios cotidianos na evangelização paroquial, então o tempo ele é difícil, não favorece tanto para ações assim. Mas muito em breve, aqui também na nossa paróquia, sairemos em romaria, lá para a Arquidiocese de Mariana, na paróquia São Pedro, do Padre Luiz Paixão. Aqui a gente já quer também rezar na intenção dele, de toda a paróquia, estaremos lá também. Padre Luiz Paixão, ele é um amigo, um irmão de caminhada, irmão de uma paroquiana nossa, e ele sempre vem celebrar conosco, e de vez em quando a gente faz essa experiência também. Que vocês possam fazer mais vezes essa experiência, não só aqui, né? E o Padre André partilhava conosco que ele estudou em Belo Horizonte, conhece, então fica mais fácil, né, Padre? Belo Horizonte é um polo intelectual muito rico para a vida religiosa, para a vida diocesana. Muitos saem de diversos lugares para estudar aqui na Arquidiocese. Contribui muito com a nossa missão. Enfim. Bem, povo de Deus, quero aqui também partilhar uma experiência que ontem me possibilitou ficar pensando o dia todo sobre isso. É algo prático, sabe aquelas situações que a gente se depara com ela o tempo todo, que todo mundo conhece, mas a gente não pensa? Conversando com a Lucilene, que foi uma professora desde os tempos quando eu era bem jovem. E aí eu vi que no status do WhatsApp dela tinha uma atualização musical e eu fui lá olhar. E ela estava cantando a liturgia, que bonito, né? Cantando sobre o projeto de vida, sobre a palavra do Senhor. E eu fiquei refletindo nisso, né, povo de Deus? É algo que a gente precisa praticar. Ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, né? Nós sabemos que a lâmpada possibilita iluminar.
e iluminar o caminho onde devemos percorrer e pisar, para que os passos não sejam incertos, para que ninguém pise falsamente, venha cair, se acidentar, pise em lugares inadequados. E a gente precisa fazer isso, né, povo de Deus? Sempre. Trazer a palavra de Deus mais próxima da nossa realidade. Pautar a palavra de Deus como algo essencial para a nossa vida, nós que somos cristãos, irmãos e irmãs. Refletir sempre a palavra de Deus, meditar sempre a palavra de Deus e rezar sempre com ela. Nós devemos sempre fazer isso. Levantar bem cedo, eu mesmo gosto de fazer essa experiência. Colocar o fundo musical lá na minha capelinha, eu coloquei uma lâmpada, que hoje tem tecnologia para tudo, né? Então, aí coloca lá a abençoada da música, a música sai lá na luz. Às vezes também, quando eu perco o sono, eu faço isso, coloco um fundo musical e ali vou rezar, vou conversar com o Senhor. Faz um bem imenso. Conversar com Deus, às vezes reclamar, né? Porque a gente reclama muito, né? Mas tem que agradecer também, porque muitas vezes a gente só fica na reclamação. Falar com Deus, chorar, né? Sofrer as demoras de Deus, a palavra do Senhor nos ensina. Isso faz um bem imenso. Levantar bem cedo na nossa oração, ter a palavra por base, para iluminar todo o nosso dia. Como isso fortalece. E aqui estou partilhando do exemplo dela, que me tocou, que eu fiquei refletindo como é bonito a gente trazer a palavra de Deus para a nossa realidade. Então eu vi no status dela, ela cantando isso, né? Cantando, que coisa bonita, né? A gente partilhava sobre os desafios da evangelização também, como é difícil fazer com que a palavra de Deus chegue em alguns ambientes, né? Eu sei bem, já trabalhei em alguns lugares, que eu queria muitas vezes ter um tempinho para refletir na palavra de Deus e não podia, por diversos motivos, e isso é muito triste. E como a falta da palavra de Deus nos prejudica tanto. Não pode faltar, né, povo de Deus? A nossa catequese pela palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que chegam com algumas perguntas, e gente de igreja, de caminhada, aqueles piolinhos de sacristia, vocês conhecem? Misericórdia. Se deixar, fica na sacristia o dia todo. Eu não gosto, não. Na paróquia o povo sofre um pouquinho comigo. Porque eu gosto de chegar, sentar, refletir, e às vezes a gente chega em muitos lugares, está lotado, e o povo está ali, patatá, 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 misericórdia, eu não aguento, não. Aí eu ponho todo mundo a correr. Às vezes tem pessoas que são bem piolinho de sacristia, mas não pega a palavra de Deus para refletir, e às vezes vem com umas perguntinhas assim, padre, é igual uma vez alguém chegou para mim perguntando o seguinte, que chegou alguém para essa pessoa, e questionou, padre, por que na missa só o padre comunga com o corpo e o sangue de Cristo e o povo comunga só com o corpo? A igreja está errada aí. Gente, mas dá vontade de bater, não dá? Misericórdia. Brincadeiras à parte, né? Aí eu falei assim, eu vou te falar, mas antes de mais nada, pelo amor de Deus, leia a palavra. Leia a palavra, porque ela vai orientar, ela vai ensinar, ela vai te direcionar, ela vai te fortalecer na fé. Tem uma historinha que outro dia eu vi o padre contando, né, que ele visitou, vou resumir aqui rapidinho, mas eu creio que todo mundo conhece, que ele visitou os paroquianos, foi lá merendar na casa dos paroquianos, e na hora de ir embora ele pegou o talher e escondeu dentro da palavra da Bíblia lá do casal, vocês já ouviram essa historinha? E foi embora e o casal ficou ali, né, incomodados, porque o padre tinha dado, aqui nós falamos do tomé, né, o chapéu, roubou o talher. E aí ficaram bem incomodados, e tempos depois, esse casal procura o padre, e procurando o talher, e ele vai dizer, olha, ele vai entender que, infelizmente, aquele casal não refletia na palavra de Deus, porque ele deixou o talher lá dentro, né? E se fosse alguém que pegasse a Bíblia todos os dias para ver, ia perceber que o talher estava lá. O abençoado do padre fez uma pegadinha, né? Fez uma pegadinha com o casal. Que coisa, né, povo de Deus? A gente precisa meditar na palavra de Deus. Porque se a gente trouxer a palavra de Deus para que esta se aproxime todos os dias da nossa realidade, pequenas dúvidas das quais a gente carrega aí,
a gente não teria. A palavra nos possibilita a experiência de fé. A gente encontra respostas nela. Como é bom aquele dia que você levanta entendendo, meu Deus do céu, que dia difícil. Vocês já passaram por isso? Não, né? Aqui está todo mundo com uma carinha de santinha, de santinho, um povo bonito, abençoado. Lá da paróquia do Padre André é um povo abençoado, né? Mas às vezes a gente levanta já entendendo, meu Deus do céu, misericórdia, tantas coisas para fazer esse dia. E eu refleti isso no final de semana. Sabe aquele dia que aparece um probleminha, depois vem outro, porque problema traz problema, né? Misericórdia. Mas como a gente encontra conforto na palavra de Deus. Gente, faz toda a diferença você pegar a palavra de Deus, rezar e encontrar ali conforto. Saber que o Senhor caminha conosco e Ele não nos desampara, mesmo quando todo mundo se esquece da gente, mesmo quando muitas vezes falta acolhida, mesmo quando às vezes a gente percebe que as pessoas se esqueceram de nós, Deus não se esquece, né? E você encontrar esse consolo na palavra faz toda a diferença, fortalece a nossa fé. Nos enche de esperança, nos possibilita respirar melhor. A gente precisa ser mais próximos da palavra de Deus e, infelizmente, o nosso povo acaba não sendo. Por isso que, às vezes, cai em pequenas pegadinhas do talher guardado na Bíblia e o casal ficou tempo sem encontrá-lo. Misericórdia. Então, eu refletia com essa pessoa, olha, eu vou te explicar de uma forma bem simples e objetiva, porque eu fiquei tão incomodado com a pergunta da pessoa, e eu falo piolho de sacristia, porque não é pessoa que está chegando na igreja hoje pela primeira vez, não é criança que tem dúvida de tudo, né? É alguém já de caminhada. E aí eu dizia assim, por um princípio muito simples, para a pessoa entender, olha, é possível um corpo sobreviver sem sangue, separar corpo do sangue? É possível, povo de Deus. Tirar todo o sangue de alguém, a pessoa vai continuar normal, só se ela virar um zumbi, né? Misericórdia. E aí ela parou. O senhor tem razão. E olha que eu nem aprofundei de uma forma catequética para a pessoa compreender, uma coisa muito simples. Não tem problema, a gente explica, mas são explicações que a gente poderia encontrar pesquisando, né? Assim como a gente vai estudar, né? Na faculdade eu ficava nervoso quando eu fazia uma pergunta para o professor e ele falava, vou te dar tal livro para ler. Eu, paciência, misericórdia. Eu vou ter que ler esse livro inteiro? Sim. Na vida, tudo na vida requer de nós muito empenho, não é verdade, povo de Deus? A gente não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu. A gente precisa procurar a resposta. E quando procura, a gente aprende, né? A gente aprende. Então, nós precisamos trazer a palavra de Deus para que ela seja mais palpável à nossa vida, à nossa oração e aos nossos caminhos. Estamos refletindo essa semana na carta de São Tiago. Que coisa bonita os ensinamentos que estamos percebendo, como esse abençoado chama a nossa atenção para uma caminhada de humildade, de simplicidade, como ele nos ensina, como ele é enfático em nos incentivar a ter um coração humilde, simples, a nos libertar de pecados que muitas vezes nos prejudicam tanto, a soberba, a arrogância, a ganância, a falta de praticar a justiça. Então, quando a gente reflete na palavra de Deus, essa semana a liturgia, em cada um dos textos, favorece para que a gente possa fazer um exame de consciência e entender, olha, será que eu estou conseguindo colocar minha vida em conformidade com a palavra de Deus? E eu, particularmente, Padre Eduardo, na minha oração, eu cheguei à conclusão, meu Deus do céu, como que eu preciso melhorar? Nós não estamos prontos, né, povo de Deus? E alguns, às vezes, que o padre, pensam que o padre é assim, por ser padre, ele já é anjinho, né? Já está salvo, né? Lá na paróquia, eu até brinco com o pessoal assim, vocês têm que rezar pelo padre, tem que ajudar, o padre tem suas limitações, porque senão daqui a pouco todo mundo se salva e o padre fica para trás. É isso que vocês querem? Sim ou não? Então tem que ajudar. A pessoa às vezes fica escandalizada, olha, principalmente eu, né? Padre Eduardo, que é uma pessoa difícil, misericórdia. Olha o que o padre fez. Não escandaliza, não. O padre é uma pessoa limitada como qualquer outra, né? Como qualquer outra, cai como qualquer outra. Frágil. Outro dia eu passei mal em casa. Misericórdia, como nós somos frágeis, né?
Misericórdia, passei mal. Não dei conta de celebrar uma missa. A gente precisa de ajuda. E aí, pela palavra de Deus, a gente entende que precisamos ser solidários. Ninguém nasceu para viver sozinho, isolado, a não ser que tenham vocação para tal, uma missão específica. Mas, no mais, a gente precisa olhar para o lado, né? Porque tem gente que tem um pescoção, se deixar o pescoço vira, entra na porta, mas para falar mal da vida do outro, né? Não é isso, não. A gente precisa ter um pescoção para entender a realidade, para saber que tem pessoas que estão precisando de nós, da nossa ajuda, da nossa oração. Nós estamos aí vendo o que aconteceu no sul do país, a misericórdia. E esses irmãos e irmãs estão precisando de nós, e inclusive das nossas orações. E já nessa missa, coloco também na intenção de todos estes irmãos e irmãs, e também de tantos que estão aí ajudando. A gente precisa, povo de Deus. Deus precisa de nós para colocar em prática a sua palavra. Nós precisamos dele para ter forças para vivermos segundo o seu amor, colocando em prática a sua palavra. Mas precisamos uns dos outros também, para multiplicar essa palavra de Deus. Para quando a gente estiver em dificuldade, eu encontrar alguém que vai ser suporte de Deus na minha vida. Por fim, povo de Deus, o Evangelho também nos possibilitando a ter inteligência para praticar essa palavra de Deus. Não ser, rigoristas em praticar, não. Minha mão pecou, vou enfiar nela o serrote. É isso que Deus quer? Sim ou não? Não. Deus não quer mutilar ninguém, né? Deus me livre. O padre não pode ver sangue, né? Só de pensar nisso já, Deus me livre. Não é isso que Deus quer. Pessoas mutiladas, sem pernas, sem braço, não. Vamos ter inteligência. Mas aqui, nesta liturgia, possibilita entender que a gente precisa ter força, que a gente precisa se empenhar com afinco, com responsabilidade, com dedicação na luta contra o mal. Não se negocia com o mal. Jesus é caminho, verdade e vida. Caminho para a gente trilhar. Fora disso, a gente não pode permanecer fora desse caminho. Fora disso está errado para quem é servo, serva de Deus. Caminho no qual somos convidados a trilhar. Caminho que nos leva ao Pai. Caminho que Nossa Senhora nos aponta e nos diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Verdade para a gente praticar sempre. Homens e mulheres da verdade. Padre, mas eu contei só uma mentirinha. Graças a Deus que vocês não fazem isso, né? Sim ou não? Não. Verdade sempre. Mas meu marido, aí eu tive que contar uma mentirinha. Não, não se negocia. O diabo é o pai da mentira, né? Não se negocia com a mentira. Vida, aqui na terra, vida eterna junto de Deus. Então, se você está vegetando nessa terra, com muitas dificuldades, peça ajuda, conte com a ajuda, nós somos todos irmãos, não é isso? Sim ou não? Sim. Somos todos irmãos, vamos estar em unidade, vamos ajudar. Hoje eu preciso, você me ajuda, amanhã você precisa, eu te ajudo, vamos construir essa rede solidária. E quando a gente está unido, a gente pode multiplicar o bem. E é com empenho, como o Evangelho nos ensina, que requer empenho. Não simplesmente cortar para resolver. Se fosse assim, mesmo assim eu não cortaria, não. Misericórdia. Ai, brincadeiras à parte. Empenho. Com muito empenho, com muita força. Servo e serva de Deus precisa ter isso. Vamos fechar os nossos olhos, povo de Deus. Deixar com que a palavra de Deus ilumine e dissipe as trevas dos nossos corações.